Oi, bem-vindo ao canal Auto Agora com BR. Hoje nós vamos mostrar a avaliação do Jeep Commander Limited 2023 com todos os detalhes, tudo que ele tem, preço, consumo de combustível, enfim, todos os detalhes mesmo. E você que chegou agora no nosso canal, não vai esquecer, hein? Dá seu like, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades como essa aqui. Assim, aproveita, compartilhe o nosso canal com quem você gosta. Então vamos lá, vamos conhecer o Jeep Commander Limited? Vem comigo! É a avaliação do Jeep Commander Limited, o Jeepão de 7 lugares que é fabricado em Pernambuco. Então vamos lá, vamos conhecer aqui à frente como é que é. Começando pelo capô, você percebe aqui que ele tem um vinco bem acentuado que forma aí um U, e depois então temos mais vincos que são colocados nas extremidades. Agora presta atenção no detalhe aqui dessa grade, olha só, tem detalhes cromados aqui em cima e depois então temos os faróis do Jeep Commander em Full LED. Vindo um pouquinho mais para baixo, o para-choque na mesma cor do carro, temos aqui o espaço onde é colocada a placa de identificação, a placa estilo Mercosul, a grade que está colocada aqui embaixo, com esse detalhe cromado aqui embaixo do para-choque, luzes em LED para fazer então a assinatura, e temos também as luzes de neblina que também são em LED. Se você olhar, ele lembra um pouco o Jeep Compass, afinal de contas eles são irmãos de plataforma, são feitos embaixo do mesmo teto, mas tem seus detalhes aí que diferencia do Compass. E esse é o desenho lateral, começando aqui pelo paralama, você percebe que ele tem vinco acentuado aqui em cima, tem um outro vinco que vai se estender por toda a carroceria. As caixas de rodas têm aqui essas molduras que são ligadas por esse friso aqui embaixo, que tem um detalhe cromado, aqui bem grande para identificar a palavra Commander, retrovisor com lâmpada repetidora, lâmpada pisca-pisca, lâmpada de direção, seja lá como é que você conhece, enfim, quando você liga a seta, além de acender a seta, acende também a lâmpada repetidora, que ela começa a piscar, que é para identificar o lado que você está indo. Aí depois então vamos para a área envidraçada, que é grande, afinal de contas é um carro de 7 lugares, tem aqui essas molduras cromadas, que é para dar um toque mais requintado, coluna das portas com apliques, só que não é adesivo não, tá? É um material plástico. Aí vindo aqui para a parte traseira, você pode observar também as maçanetas que são na mesma cor da carroceria, caixa de roda aqui atrás também com essa moldura, o friso que termina aqui na área da lanterna, depois então vindo para o teto, você percebe que ele tem esse friso cromado que vai para toda essa parte aqui, e o teto do Jeep Commander Limited, que estamos avaliando no canal Auto Agora com BR, sempre na cor preta. E aqui o rack do teto com esse detalhe também cromado. Então você está percebendo que o Jeep Commander Limited, ele é bem grandão, né? Aí eu acredito que você está querendo saber quais são as dimensões dele. Eu conto para você. 4,7 metros de comprimento, 2,7 metros de distância entre os eixos, que é isso que proporciona o espaço interno, 1,8 metros de largura, as rodas da versão Limited, liga leve 18 polegadas com pneus 235/55 R18. E agora aqui, na traseira do Jeep Commander, é o que mais trouxe polêmica quando esse Jeepão foi lançado. Estamos mostrando a avaliação do Jeep Commander Limited no canal Auto Agora com BR. Então vou mostrar os detalhes, você vai ver direitinho e chega à sua conclusão. Começando aqui pelo teto.
nós temos lá em cima a antena estilo barbatana de tubarão. Tem que ser uma antena parruda, porque esse carro ele tem o Wi-Fi nativo e também o sinal é pego por essa antena, além de sinal de rádio e outras situações mais. O aerofólio que sai aqui de cima com o brake light também na cor preta, seguindo a cor do teto. Área envidraçada grande, vidro côncavo aqui nas pontas, né? Ele é bem arredondado nas pontas. E aí é o que mais chamou a atenção, que mais causou polêmica. Essas lanternas aqui, que elas são afiladas, elas são finas. Aí eu pergunto para você, seria melhor de repente uma lanterna maior? Eu particularmente também acho que ficaria mais bonito se a gente tivesse uma lanterna maior. Mas isso também é uma questão de gosto, não é verdade? Essas lanternas aqui, elas são ligadas por essa barra cromada que vai de uma ponta à outra, tá vendo aqui? E elas são totalmente em LED. Depois aqui temos uma área esculpida onde está colocada a placa Mercosul, assim, a marca Jeep está aqui em cima, até que de uma maneira discreta, não é verdade? É pequeno a inscrição Jeep que está aqui em cima. Depois então vamos para o para-choque. O para-choque ele tem detalhes aqui num cinza mais escurecido, e aí ele se diferencia da cor da carroceria. Temos friso cromado e aqui os refletores e também a luz de ré. Esse carro é repleto de sensores para que se funcione os sistemas semi-autônomos que ele tem, inclusive o sistema que faz ele estacionar sozinho, tanto em vagas perpendiculares como em vagas longitudinais. Bom, já que eu estou mostrando aqui a traseira do Jeep Commander Limited nessa avaliação que estamos fazendo, tem que te mostrar também qual é a capacidade e o espaço de porta-malas. E um detalhe interessante tecnológico, pelo sensor de proximidade que faz com que você ligue o carro, você também abre a tampa do porta-malas. Para isso, é só apertar 2 vezes seguidas e o porta-malas começa a abrir sozinho. Eu deixei aqui de propósito com a terceira fileira do banco levantada, que é para você ter uma noção do espaço que ele tem aqui. Do jeito que está aqui, a capacidade do porta-malas é de 283 litros. Isso pode ser ampliado. Como? É só você rebater esse banco que está aqui, ó. Rebateu aqui, pronto. Capacidade do porta-malas de 283 litros, ela foi ampliada para 661 litros. E a segunda fileira, você consegue rebater também. Então você vai ter aí um espaço maior, vai chegar a 1.760 litros, ou seja, dá para transportar bastante carga, não é verdade? E da mesma maneira que você abre por controle remoto, você abre a tampa, você tem 2 opções para fechar. Existe um botão lá que você aperta e ela vai fechar sozinha, ou então você pode apertar novamente 2 vezes o comando aqui do sensor e ela então vai fechar sozinha. Bom, e antes da gente entrar dentro do Jeep Commander Limited que estamos avaliando no canal AutoAgora.br, eu vou mostrar para você o coração dele, nada mais nada menos do que o motor. Para o Commander, a Stellantis, o grupo Stellantis, que é proprietária da marca Jeep, vamos lembrar que a marca Jeep hoje em dia está dentro do guarda-chuva do grupo Stellantis, eles optaram pelo motor 1.3 GSE Turbo.
motor T270. É o mesmo motor que está no Compass na Fiat Toro, ou seja, isso também é interessante porque quando você tiver que fazer uma manutenção nesse motor, é um motor utilizado em vários modelos, então você tem muito mais peças de reposição, opções de peça de reposição no mercado, o que faz também baixar um pouquinho o custo. Potência desse motor: 185 cavalos quando ele está abastecido com etanol, abastecido com álcool. Isso é a potência do motor T270 1.3 turbo da Fiat Jeep. Podemos chamar de Fiat Jeep porque, inclusive, esse motor é fabricado dentro das instalações da Fiat lá em Betim. E se você abastecer ele com gasolina, 180 cavalos. Essa potência está disponível a 5.700 RPM. Já o torque não tem variação. Tanto faz você abastecer com etanol, álcool ou gasolina, que o torque dele vai ser de 27,5 kg a 1.750 RPMs. E ele trabalha com um câmbio automático de 6 marchas, com a opção de trocar as marchas no volante. Esse motor, ele traz algumas soluções muito interessantes, como por exemplo a injeção direta de combustível, que acontece direto na câmara de combustão. É um sistema que ajuda a economizar combustível, porque a queima é praticamente que perfeita, é praticamente que 100%. Ele tem o turbo, como já te falei, tem o sistema multi-air, que funciona com as válvulas, que controla a admissão do ar das válvulas. Tudo isso para fazer com que o motor te proporcione mais potência, mais torque, com o menor gasto de combustível possível. E agora eu já estou aqui dentro do Jeep Commander Limited, que estamos avaliando no canal Auto Agora com BR, e vou começar acionando o motor dele, que é exatamente para destacar o que acontece no painel do Jeep. Esse painel, ele é 100% digital, não tem nada analógico, nem figura que lembra alguma coisa de analógico. É um painel 100% digital, que tem aí o tamanho de 10,25 polegadas, só para você ter uma ideia. Nesse painel você tem todas as informações possíveis, todas as informações que podem ser mostradas pelo computador de bordo, e você tem a opção também de variar essa grafia. Para isso é só apertar o botão aqui e você vai mudando aquilo que você quer que seja mostrado. Então você tem as informações de consumo de combustível, você tem as informações do leitor de placa, que esse carro ele tem um leitor de placa, então conforme você passa numa placa, ele vai ler. A última que a gente passou aí estava dando 30 km por hora, por isso que ele está mostrando isso. Mostra as informações do rádio, mostra também a calibragem dos pneus, você tem consumo imediato, você tem consumo depois de uma viagem, você divide em viagem A e viagem B, enfim, são várias as informações que você obtém aqui nesse painel 100% digital. Lógico, né? A velocidade, também giro do motor, temperatura do motor, a capacidade, o quanto ele tem de combustível, odômetro parcial, odômetro total, hora, temperatura externa, como é que está a situação do câmbio, no caso nesse momento está lá em P, se você mudar para colocar ele, por exemplo, para Ré, ele vai te mostrar o R lá, e imediatamente aqui na tela do multimídia ele também te aciona a câmera, enfim, são tudo isso que você tem, que aliás eu até vou falar para você,
Antes de você começar a rodar com o Jeep Commander, vale a pena você ficar parado um pouquinho e ir navegando por essas teclas que a gente tem aqui. Desse lado aqui, por exemplo, estão os comandos do controlador de velocidade, que também é conhecido por piloto automático. Você tem o controlador de distância, que esse carro ele tem aquele sensor que te mostra como é que você está em relação ao carro da frente, e no caso de uma situação de emergência, ele até para o carro, ele diminui a velocidade e para. Ele te avisa na hora de frear, e tudo isso aparece nesse painel que é 100% digital. Aí vale lembrar que o Jeep Commander ele foi concebido para ser um veículo premium. Por isso que ele tem detalhes de acabamento que são diferenciados do Jeep Compass, por exemplo, que eu já citei para você, que é um irmão de plataforma, e os dois são feitos embaixo do mesmo teto lá em Goiânia, Pernambuco. Então você tem aqui material sensível ao toque, que é um material emborrachado. Você tem o volante, que ele também é emborrachado, né? Esse material aqui do volante, ele é um material de couro, mas também sensível ao toque, também emborrachado. Detalhes dourados que estão aqui nesses frisos que você pode perceber aqui no painel, tudo isso é exclusivo do Jeep Commander. Tela do multimídia. Aqui nós temos a tela do multimídia, onde você também tem várias opções. Você tem várias configurações que você consegue colocar aqui pelo multimídia. Esse multimídia, a tela dele é de 10,1 polegadas Full HD. Ele tem, por exemplo, o Wi-Fi, o Wi-Fi que está aqui dentro, Wi-Fi nativo, onde você pode parear o celular no Wi-Fi, navegar na internet pelo Wi-Fi do carro, pelo Wi-Fi do Commander. Você tem aqui os avisos que você controla, os assistentes, tudo isso você faz pelo multimídia. E tem um detalhe, ele também tem GPS nativo. Você não precisa utilizar, por exemplo, o sistema de GPS do celular, ele tem o GPS dele. Aí depois aqui nós temos os comandos, por exemplo, do Start-Stop, que esse carro tem Start-Stop, que é aquele sistema que quando você para num semáforo ou no farol, ou na sinaleira, não sei como é que você chama aí na região que você mora, mas enfim, são os nomes mais conhecidos. Quando você para ele desliga o motor. A partir do momento que você tira o pé do freio e pisa no acelerador, ele volta a ligar também. É um sistema que é utilizado para se economizar combustível. Você tem opção, por exemplo, de desligar o controle de tração e o controle de estabilidade. Você tem essas opções para desligar por aqui, tá? Tudo isso está nesses comandos que estão nessas teclas aqui. Aqui você desliga os sensores. No caso, por exemplo, o sensor de estacionamento você pode desligar. E aqui é o comando que faz o carro estacionar sozinho. A partir do momento que você aciona, você liga a seta para o lado que você quer estacionar, e aí o que vai acontecer? Ele vai ler a vaga e vai fazer essa manobra de estacionamento sozinho, sem ter a necessidade de você mexer no volante. Ele faz tudo isso sozinho. Depois então o ar-condicionado digital. Esse ar-condicionado digital, ele é de 2 zonas. Você tem, por exemplo, uma temperatura que você pode programar. Ali, ó, estou colocando 20 graus para o passageiro e vou colocar 21 para o motorista. Ou posso baixar ela, por exemplo, para 19. Enfim, de acordo com aquilo que você tiver necessidade, você pode controlar essa temperatura. E esse controle também é feito não só por essas teclas que estão aqui embaixo, mas também de maneira digital. Você pode mudar essa temperatura tocando aqui na tela do multimídia. Isso é o que há de mais avançado no momento em sistemas aí de auxílio ao motorista. Aqui, nessa parte do console, nós temos o carregador de celular por indução. É só você colocar o carregador aqui e, lógico, se o celular tiver esse sistema, tiver programado para esse sistema, você vai carregar o celular sem fio. E um detalhe,
Você pode parear o multimídia tanto com Android Auto como o Apple CarPlay sem cabo. Mas, se você tiver a necessidade, por exemplo, de carregar o celular ou conectar por cabo, ele tem a entrada USB-C e USB convencional. Isso também está colocado no banco de trás. Também há a entrada USB no banco de trás, e no banco de trás, quando a gente estiver lá, eu vou te mostrar, tem inclusive saída de ar para quem senta no banco de trás, e você pode controlar essa ventilação. Depois, então, a alavanca do câmbio automático de 6 marchas, ele te dá a opção de você fazer a troca manual. Para isso é só puxar a alavanca aqui para o lado esquerdo que você passa a trocar as marchas de maneira manual, tanto na alavanca como nas borboletas que estão colocadas no volante. Esse sistema que está acionado aqui, que é o hold, para que ele serve? A partir do momento que o hold está acionado, você parou o carro, não há mais necessidade de você ficar segurando o freio. Ele para e fica parado, só vai voltar a se movimentar quando você pisar no acelerador. E o módulo Sport, que é para quem gosta de dirigir de uma maneira mais esportiva, você aciona o módulo Sport. E o freio de mão, que eu chamo de freio de dedo, porque afinal de contas é só esse botão aqui, ó. Ele é eletrônico. Você aqui desacionou o freio de estacionamento, também conhecido como freio de mão, e aqui você aciona esse freio de estacionamento. O sistema eletrônico, conforme você acionou, puxou a alavanca, as pastilhas traseiras, elas encostam no disco. Isso mesmo, o carro tem freio a disco nas 4 rodas. O Jeep Commander Limited de 7 lugares, que estamos avaliando no autoagora.com.br, o canal do autoagora.com.br, ele tem sistema de freio a disco nas 4 rodas. E agora eu vou mostrar para você o espaço interno traseiro. E agora eu vou entrar no espaço traseiro, no banco de trás do Jeep Commander Limited, que estamos avaliando para você aqui no canal autoagora.com.br. Abrindo a porta é grande, né? Porta grandona. Aí vou sentar aqui atrás para você perceber qual é o espaço que a gente tem aqui. De uma maneira geral, o banco do motorista está configurado para minha estatura. Você vê que eu tenho um excelente espaço para as pernas. Só que tem detalhes, você pode melhorar isso. Por quê? Porque você pode movimentar esse banco aqui, ó. Olha só até onde eu posso ir. Ou até onde eu posso ir. Tá vendo? Posso movimentar ele tanto para frente como para trás. Vou colocar o cinto para você ter aí uma ideia melhor desse espaço. Ele é bem interessante. E aí uma coisa que as pessoas se perguntam, né? O espaço para quem vai sentado no meio. Vou mostrar para você. Vou mostrar para você o espaço para quem vai sentado no meio. Pelo fato da gente ter aqui esse console avantajado, então fica pouco espaço para você colocar o pé, para quem tem uma estatura como a minha. Se for uma pessoa de uma estatura mais baixa, ele vai se sentir mais confortável aqui no meio, sim, né? Porque ele vai ter que, né? No meu caso, eu tenho que separar as pernas e posso incomodar quem está sentado aqui e quem está sentado ali. E esse túnel que a gente tem aqui, ele até, né? Esse túnel central, ele até é um pouco avantajado. Aqui atrás nós temos as saídas do ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro, e aqui você tem o controle da ventilação. Aqui você tem o controle da ventilação desse sistema de ar. Você pode diminuir ou aumentar essa ventilação, mas não dá para mexer na temperatura. E aí a grande curiosidade que todo mundo tem, né? Como é que é o espaço para quem senta na terceira fileira desta avaliação que estamos mostrando para você do Jeep Commander Limited? Vou mostrar agora.
Bom, então vamos lá. Vou sentar aqui na terceira fileira de bancos do Jeep Commander. Já começa aqui para você se movimentar, né? Vai precisar levantar a perna de uma maneira até um pouco maior, né, do que normalmente você utilizaria na hora de sentar na segunda fileira. Depois, então, vamos sentar aqui atrás. Sentar aqui atrás na terceira fileira. Vou puxar o cinto. E aí já posso falar para você. No meu caso, para minha estatura, nem puxei o banco aqui ainda, mas já posso te falar que é um pouco desconfortável sim. Por quê? Porque a minha perna ela fica muito aqui para cima. Então, para quem tem uma estatura como a minha, sentar nessa terceira fileira não é muito recomendado não, principalmente se você for fazer um trajeto longo, aí a pessoa realmente vai se sentir um pouco mais desconfortável. O ideal para sentar nessa terceira fileira é alguém que tenha uma estatura baixa. Então a gente vai aqui, ó, vou aqui puxar então e colocar na posição normal esse banco. Esse banco, como eu mostrei para você, ele pode ir mais para frente, ele também pode vir mais para trás, né? Aqui está no máximo. E eu ficaria posicionado dessa maneira, que confesso para você, realmente é desconfortável, tá? Por isso que vale a pena frisar. Para sentar nessa terceira fileira, o ideal é alguém de estatura baixa. Agora, ela oferece conforto de uma maneira geral, porque tem, por exemplo, tem porta-copo aqui para você colocar, por exemplo, você tem uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de água, dá para acondicionar aqui numa boa, sem maiores problemas. Você tem na terceira fileira, você tem também o encosto de cabeça, que é um equipamento obrigatório para que no caso de uma colisão, né, isso aqui vai proteger o seu pescoço. O único inconveniente realmente é a posição das pernas para quem tem uma estatura maior. Vamos lá, chegou a hora de andar nesta avaliação do Jeep Commander Limited que estamos mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Está na hora da gente andar com o carro. Começo aqui colocando o carro na posição D, tecla Hold acionada e não estou acionando o módulo Sport. Apesar do tamanho, ele até que tem um arranque interessante, tá? Ele tem um arranque muito interessante para um carro desse tamanho e com esse tipo de peso. Isso é uma coisa que as pessoas aí ficam um pouco preocupadas, né? Mas nossa, um carro desse tamanho com motor 1.3 turbo está bem calibrado. Você consegue ter aí um bom arranque com ele mesmo sem ter o módulo Sport ligado. Agora é lógico, né, que você não precisa andar toda hora arrancando como se você estivesse fazendo uma largada de um GP de Fórmula 1, não é mesmo? Então pisar tranquilamente no acelerador, deixar o carro desenvolver velocidade de maneira progressiva, são situações que te ajudam a economizar combustível. Estou fazendo uma curva aqui para você sentir como é que é o posicionamento do volante, lembrando que ele tem sistema de direção elétrica, a assistência da direção é elétrica, e aí você tem situações aí, por exemplo, de manobra, que é feita de maneira bem macia, bem tranquila. Já quando você está, por exemplo, numa rodovia, numa velocidade maior, que você precisa de mais firmeza no volante, ela te dá isso também. Outro detalhe interessante também desse carro, que ajuda bastante no que diz respeito à estabilidade, é o sistema de suspensão, que você tem suspensão independente, tanto na dianteira como na traseira. Isso te dá mais firmeza, te deixa o carro muito mais estável. Você percebeu aí que eu já passei por buraco, como agora, vou passar agora por uma lombada e olha, pouco do chacoalho vem aqui para dentro da cabine. Isto significa que ele está realmente bem calibrado, com o sistema de suspensão bem calibrado. E é uma coisa interessante, né, que você tem que encontrar, digamos que assim, um meio termo para ajustar esse carro no que diz respeito à suspensão, tanto para uso urbano
como também para o uso na cidade. E o uso com bastante carga, né? Porque afinal de contas, com todo esse tamanho, tudo que ele tem de porta-malas, você tem um espaço grande aí de porta-malas para ser utilizado e vai conseguir colocar bastante carga nele. E aí, digamos assim, que ele está bem ajustado, bem acertado para essas situações. Quando você precisa dar um pouquinho mais de pé, acelerar um pouquinho mais, o giro do motor sobe bastante. Mas isso é normal, tá? A partir do momento que ele chega numa velocidade aí, por exemplo, de 120 km por hora, que é a máxima que a gente tem nas rodovias aqui no Brasil, ele estabiliza de uma maneira legal, você não precisa ficar toda hora pisando no acelerador, o que faz aí consumir mais combustível. Então você tem uma situação que esse carro está bem acertado, tanto para uso rodoviário como uso urbano. Você consegue ter uma boa média com ele de consumo, tanto no uso rodoviário como no uso urbano. Agora, é uma situação que você vai ter que analisar. Você tem realmente necessidade de um carro de 7 lugares? Você tem família grande? Você viaja constantemente com a sua família e tem a necessidade desses 7 lugares? Analisa tudo isso direitinho antes de você decidir aí optar pela compra do Jeep Commander Limited, que mostramos para você nesta avaliação do canal Auto Agora com BR. É o canal Auto Agora com BR mostrando para você a avaliação do Jeep Commander Limited, o Jeep de 7 lugares. Você já conhece todos os detalhes dele, agora você deve estar querendo saber quanto ele consome de combustível. Vamos lá. O consumo registrado no Imetro, no sistema Compete que eles fazem essa avaliação. Quando abastecido com etanol, quando abastecido com álcool, 6,9 km por litro na cidade e 8,3 km por litro na estrada, na rodovia. Se você abastecer com gasolina, o consumo dele vai ser de 9,8 km por litro na cidade e 11,8 km por litro na rodovia. Esses são os números do Imetro. Nesta avaliação do canal Auto Agora com BR, nós fazemos a nossa média, onde a gente costuma utilizar o carro o mais próximo possível daquilo que você vai usar, ou seja, passando aí por rua esburacada, pegando congestionamento, indo para a escola para levar os filhos, encostando no estacionamento de um shopping, de um supermercado, pegando a rodovia e nestas condições, sempre com o ar-condicionado ligado, nós fizemos a nossa média, já que o carro foi gentilmente cedido pela Jeep para que a gente faça essa avaliação e ele foi abastecido com etanol, ou seja, o álcool combustível no tanque. Nessas condições, a média que a gente obteve foi de 5,8 km por litro na cidade e 7,9 km por litro na estrada, na rodovia. É diferente daquilo que é registrado no Imetro? É. Por quê? Porque consumo de combustível depende de uma série de fatores, inclusive a maneira que o motorista
utiliza o carro. E detalhe, hein? Nenhum momento acionamos aí a tecla Sport na hora que estava fazendo essa média de combustível, tá? Porque se acionar a tecla Sport, ele vai gastar mais. E como eu te falei, quando a gente começou a apresentar aqui a parte interna do carro, o Jeep Commander Limited, de 7 lugares, ele foi concebido para ser um veículo premium. Por isso que ele tem aí todos esses detalhes de acabamento diferenciado, por exemplo, do Compass. E aí, o que ele traz de série? Já conto para você. Ele tem a câmera de ré que a gente já mostrou, sensor de chuva e iluminação, que conforme começa a chover, liga o limpador de para-brisa, começa a escurecer, acende o farol, mas isso, se você quiser, você pode desacionar e deixar para você mesmo acionar o farol, não é obrigatório você deixar o sensor de iluminação ligado. Sistema de frenagem de emergência, que conforme você está andando, de repente o carro que está lá na tua frente, ele para imediatamente. Primeiro ele vai te avisar no painel frear, e se ele percebe que você não toma ação nenhuma, ele mesmo começa a diminuir a velocidade do carro. Tem aquele sistema de aviso em faixa, conforme você sai da faixa ele vai te avisar e até dar uma corrigidinha. Ele tem o assistente de partida em rampa, que é o sistema que conforme você para aí numa subida, por exemplo, você tira o pé do freio e vai pisar no acelerador, nesse meio tempo ele não vai vir para trás. E tem também o auto hold, que conforme você pisa no freio, o carro fica imediatamente parado. Você pode optar por usar um ou outro. Controle de estabilidade, que é o ESC. Ele tem aí um detector de fadiga, que conforme, por exemplo, o motorista que está dirigindo, se ele começa a ficar meio sonolento e tal, vai mudar um pouquinho a maneira dele dirigir e ele vai indicar para você que você está nessa situação. Aí o recomendado é você dar aquela paradinha, lavar o rosto, analisar bem como é que está a situação, se vale você seguir viagem ou não, porque afinal de contas, segurança é tudo, não é verdade? O sensor de presença, que eu já mostrei para você, que é exatamente esse sensorzinho aqui, conforme você se aproxima do carro, ele já pode abrir. Aliás, tem um comando aqui que se você apertar ele 2 vezes, você liga o carro antes, inclusive se o ar-condicionado estiver ligado, ele vai ligar também e já vai estabelecer uma temperatura ambiente aqui dentro para a hora que você chegar com o sensor realmente dentro do carro, ele vai pedir para você acionar o botão, que seria o botão que, no caso, aciona o motor e o carro está pronto para sair. Ele tem controle eletrônico anti-capotamento, o freio de estacionamento eletrônico, como eu mostrei para você, sistema de entrada do veículo e partida do motor por sensor, que está tudo aqui, como eu já te mostrei, sistema de entrada no veículo, onde você tem essa situação de chegar com o sensor, você pode apertar o botão aqui para abrir as portas, ou então simplesmente você pode puxar a maçaneta que ele vai estar aberto. É um sistema bem interessante que facilita muito aí a sua movimentação dentro do carro. A abertura elétrica do porta-mala, que eu já te mostrei também como é que funciona. No total são 7 airbags. Ele tem, repetindo, o sistema que faz o carro estacionar sozinho, que é o Park Assist. O acabamento dos bancos, ele é uma mistura aqui de tecido, no caso de couro, ele é acabamento em couro com uma mistura com detalhes em tecido. Aqui nesse descansa-braço e também porta-objetos, está escrito bem grande Jeep 1941, que é para deixar confirmado que é um Jeep que foi lançado em 1941, que você sabe que o Jeep em princípio foi lançado como um veículo militar. A Segunda Guerra acabou em 1945, o Jeep foi utilizado bastante pelas tropas, principalmente as tropas americanas, enquanto eles estavam lá pela Europa lutando na Segunda Guerra. Então são todos esses os detalhes que você tem, né? Inclusive os sistemas semi-autônomos que ajudam aí na condução, que a gente foi falando durante a demonstração. Então são todos esses detalhes que você tem e mostramos para você nesta avaliação do Jeep Commander Limited, o Jeepão de 7 lugares.
E agora só está faltando falar para você quanto custa nesta avaliação do Jeep Commander Limited que estamos mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Pois bem, o preço do Jeep Commander Limited é de R$ 250.798. Essa é a versão de entrada com o motor T270, o motor flex. Você ainda tem o Jeep Commander Overland, que é o topo de linha, são poucas as diferenças entre um e o outro aí, também com o motor T270, que você, se você quiser conhecer essa versão topo de linha, é só acessar o autoagora.com.br, que ele já foi avaliado e as informações estão todas lá, tá certo? Temos também ainda na linha do Jeep Commander de 7 lugares as versões tanto Limited como Overland com motor diesel e tração 4x4. Mas isso é uma outra história para um outro dia. Foi a avaliação do Jeep Commander Limited, o Jeepão de 7 lugares que mostramos para você aqui no canal Auto Agora com BR. Gostou? Então, se você quer conhecer mais sobre o Jeep Commander, acessa o autoagora.com.br. Lá nós fizemos também a avaliação do Overland, Jeep Commander Overland, que é a versão topo de linha, que tem teto solar e outras coisinhas mais que você acessando você vai conhecer. Não vai esquecer, dá seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades e aproveita também, compartilha com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com as pessoas que você quer bem, que você sabe que gosta de automóvel, que gosta de carro. Nós estamos aqui no Auto Agora com BR para levar sempre para você muitas novidades feitas especialmente para você que adora carro, que adora automóvel. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação. Visita o nosso Instagram, @autoagora_br_, @autoagora_br_, e até a próxima. Tchau, tchau!